A tecnologia está aí justamente para somar, para tornar ali uma prova mais robusta dentro de um processo, por exemplo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Apensos, seu espaço para anexar ideias. Eu sou Andrews Bianchi, seu host aqui. Nosso objetivo hoje é, como sempre, todos os episódios, é criar insights, ideias, trazer conteúdo para você que é do direito, não importa a área que você atue, falar sobre estratégia, falar sobre comunicação, falar sobre processo e aprender com quem tem a ensinar, com quem tem experiência, com quem está estudando, para trazer o melhor para você. E esse aqui, quem não entendeu ainda, o Apensos é uma iniciativa da Lolta. Lolta, minha empresa, né? E nós criamos esse espaço para poder trazer essa discussão sobre tecnologia, sobre inovação. Então, se você quiser saber mais sobre a Lolta, acesse lolta.com, nossas redes sociais, vem conhecer um pouco do nosso trabalho, tecnologia, inteligência e comunicação, serviço da advocacia. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia, né, Eduardo? O assunto é interessantíssimo. Hoje nos pauta muito, né? Tecnologia no campo que talvez a gente esteja mais acostumado e mais à vontade de estar falando, que é justamente aonde nasceu praticamente a empresa. Vamos falar de 3D. E para muita gente pode ser um assunto meio novidade, nossa, 3D, tecnologia, mas a verdade é que advogados do Brasil inteiro estão utilizando isso. Vários casos aí famosos de repercussão estão com isso dentro dos seus autos ou já tiveram, vamos citar alguns casos históricos aqui. E para falar sobre isso, eu conto aqui com o Eduardo, que é o engenheiro responsável pela produção 3D hoje dentro da empresa. E eu diria que no aspecto de produção de 3D é a pessoa com mais conhecimento para falar sobre isso aplicado ao mercado jurídico no Brasil. E eu tenho a sorte de ter aqui hoje uma pessoa que foi pioneira para falar sobre isso na academia. Ela escreveu uma dissertação sobre o tema. Thaisa Nara, muito bem-vinda e muito obrigado por ter topado esse convite. Muito obrigada pelo convite. Aproveito aqui para reforçar a minha admiração pela equipe Lolta. É um prazer estar aqui compondo essa mesa hoje para discutir sobre um assunto tão importante para o nosso direito contemporâneo. E eu sou advogada, mestre em ciência jurídica pela Univale, e enquanto eu ocupava ali uma cadeira na academia, junto ao orientador, professor Dr. Alexandre de Moraes, exímio conhecedor de tecnologia, eu busquei me aperfeiçoar melhor e mais sobre o tema o impacto da tecnologia na argumentação jurídica, dando ênfase ali a duas tecnologias que eu acredito que possamos chamar de emergentes, tanto a animação quanto a simulação forense, justamente por acreditar que essas ferramentas são potencializadoras e estão aí cada vez mais tendo a ênfase para tornar ali o campo da argumentação, por exemplo, mais clara, mais objetiva, mais persuasiva. E quando eu digo aqui persuasiva, é importante que os caros ouvintes eles saibam ou ao menos busquem a saber sobre a diferença da manipulação e da persuasão. Isso elementos muito diferentes, né? Importante, com certeza, porque a manipulação nós estamos ali diante de uma distorção da realidade justamente para beneficiar quem a pratica, né? Enquanto a persuasão ela busca a delinear, tornar mais clara um argumento que ele é um entendimento, um conjunto. Tu citaste o Alexandre Moraes da Rosa aqui, né? E ele é um amigo querido, ele é um dos caras que promove muito a forma como a Lolta pensa, então acho que aproveitar a menção a ele para fazer essa reverência, esse cara que é muito importante para a gente, e dizer que ele vai estar nesse lugar aqui também, tá? Então, aguarde que nos próximos dias teremos Alexandre Moraes da Rosa aqui para falar sobre tecnologia. E uma coisa, eu acho que se o Alexandre foi teu orientador, nós podemos dizer claramente que temos um trabalho de qualidade aqui. Eu li tua dissertação, vi ela, vários elementos ali foram muito importantes para a gente, inclusive, porque a gente está muito acostumado com a prática, mas ver isso por um aspecto da academia é muito importante.
mas tu atua dentro do direito médico estético hoje, especificamente, né? Mas como é que tu chegou nesse trabalho? Tipo, por que eu vou trabalhar com tecnologia, argumentação jurídica, mais especificamente no campo do 3D? Como é que tu chegou nessa pesquisa, assim? O que te levou a ela? Ótimo. Justamente por conseguir enxergar que hoje essas tecnologias, elas estão aí, para agregar a toda o mundo jurídico, toda a prática jurídica, né. Então, por exemplo, o advogado que tradicionalmente ele era conhecido ali por sua capacidade de interpretar leis, doutrinas, jurisprudências, hoje ele se vê voltado a adquirir novas habilidades, né, essas novas habilidades tecnológicas. A tecnologia está aí justamente para somar, para tornar ali uma prova mais robusta dentro de um processo, por exemplo, e é algo sem dúvidas aí ímpar. E, bom, o, o tema da tua pesquisa, no sentido geral, é argumentação jurídica, e aí se trabalha com o 3D como um elemento dessa argumentação. Mas falar no uso de tecnologias, e aí tecnologias no sentido mais, talvez, mais amplo, né? Porque hoje tem uma ideia de que tecnologia é algo digital, mas, cara, até pedra lascada é uma tecnologia que o humano desenvolveu. O uso de tecnologia dentro da argumentação jurídica é algo novo, é algo recente? Não podemos partir da premissa de que é algo novo, tá? Porque falando ali de argumentação jurídica, nós temos a argumentação jurídica desde Aristóteles até Alexis, por exemplo, né? Essa argumentação, ela busca a construção racional de argumentos. Esse é o princípio. E a partir disso, nós temos aí, então, as tecnologias, essas que nós podemos chamar de emergentes, justamente que vieram para potencializar esses argumentos, né. Então, não quero dizer aqui que a argumentação jurídica ela vai deixar de ser como ela é tradicionalmente, né, e sim que a tecnologia, não sendo um fim em si mesma, ela vem para agregar, toda essa argumentação, esse ambiente jurídico e potencializar também, uma prova, por exemplo. Você trabalha no seu estudo até uma linha do tempo relativamente cronológica de como algumas mídias elas chegaram a serem utilizadas, né. Hoje a gente vai falar sobre uma parte digital, mas como que é o teu entendimento de qual foram as influências que já houveram quando, por exemplo, surgiu a fotografia para o meio jurídico ou o vídeo, e que já são mídias dessa característica audiovisual que o 3D e a simulação também vão acabar se enquadrando. Mas já estão bem consolidadas, né? Já são bem consolidadas, a gente já está acostumado, todo mundo entende, bom, tem uma foto, tem um vídeo, mas qual foi a influência, talvez, num primeiro momento em que isso surge num processo jurídico? Ótima pergunta, Eduardo. Nós temos ali casos, que são considerados pioneiros e até internacionais, né, que nós podemos aí tomar como ponto de premissa para esse estudo, que é o caso do voo Delta 191, que saiu de Flórida ali, e foi atingido por rajadas de vento. Então toda essa tecnologia ela foi capaz de reconstruir as cenas dos fatos, e também o caso do OJ Simpson, que é justamente o caso em que a promotoria ofereceu ali. Isso virou documentário, tudo, né? Exatamente, um caso com relação à mídia se tornou muito, muito falado ali. Então foram essas tecnologias computadorizadas que desde essa época já se tornaram, muito bem enfatizadas. No caso do O.J. Simpson, tem até o livro Inconsciente Jurídico, que eu sugiro muito que as pessoas conheçam, vai tratar essa como o julgamento do século. Teve diversas questões que foram tratadas ali, e acaba que o caso tem tanta coisa ao redor dele, foi uma mídia absurda, um caso que parou os Estados Unidos, que o 3D ficou só em um dos elementos grandiosos desse caso. Mas ele foi uma estratégia que chegou naquele momento como um elemento de uma persuasão muito forte para mostrar como aquela dinâmica era improvável, né? E aí depois, claro, se constituiu com toda a ideia da luva que ele bota, e aí se soma com toda uma retórica que foi utilizada, e nós estamos falando de um júri nos Estados Unidos. Nem todos os processos que a gente vê aqui no Brasil vão a júri, né? Muitos vão, e o 3D é muito utilizado para isso. Mas como é que essas tecnologias visuais são elementos persuasivos, assim, até que ponto elas são? Qual é a dinâmica que tu percebeu nos teus estudos quanto a essa ferramenta
como forma de construir convencimento? Certo. Essa questão de construir conhecimento, ela é algo grandioso, mas que carece de um certo cuidado, né? Aqui nós estamos falando, por exemplo, das questões de admissibilidade, né? Quando nós pegamos ali, para fazer uma animação, uma reconstrução de uma prova, a gente precisa se deparar e se preocupar com as questões de admissibilidade, que elas versam, sobre a eficácia, no caso, sobre o valor probatório e sobre a autenticidade. Hoje é admitido. Hoje no Brasil, existe algum impedimento para o uso desse tipo de material? Hoje no Brasil, é algo que caminha para uma construção, tá? Quando se versa ali sobre essa questão da própria admissibilidade, diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Lá nós temos ali desde 2006, né, a prova, no caso, a regra federal de prova, em que justamente elas servem para ser os princípios ali de provas recém-criadas, né? Até que um ordenamento específico venha a fazer parte ali Até que haja uma regulação efetiva sobre isso. Exatamente, exatamente. Então, o Brasil hoje ele está caminhando para tanto. Nos Estados Unidos tem ele versa diretamente sobre a utilização de 3D e os formatos como esse 3D é apresentado. Hoje sim, tá? Hoje sim, nós temos ali, algo que é bastante já usado, né, desde ali dos princípios que nós discutimos aqui anteriormente, e isso nos deixa a lição justamente que, nós precisamos também evoluir nesse quesito, nós precisamos caminhar aí para uma grande solução, e durante o meu estudo foi algo que também eu me perguntei, né, mas qual seria o caminho? Eu acredito, por exemplo, se criarmos aí um marco regulatório justamente se espelhando aí nessa questão que tem lá nos Estados Unidos hoje, que é a regra federal de provas, né? Ou então uma súmula vinculante do STF. Então a resolução do CNJ já serviria para isso, né? Exato. Porque hoje é pautado por uma jurisprudência que é muito pequena, né? Não temos nada consolidado no Brasil quanto a isso. E mais do que hoje, né, a gente fala sobre essa questão de admissibilidade. Hoje a regra é pela admissibilidade, hoje se aceita. Porém, o 3D, por ser um elemento que a gente está falando aqui, né, até difícil essa pergunta sobre como ele é persuasivo, o 3D aceita qualquer coisa, né? A partir do momento em que eu quiser reproduzir um cachorro voando, a partir do momento que eu quiser fazer um carro decolando, uma bala fazendo curva, tudo isso é possível. Como é que a gente, então, pode pensar e estabelecer alguns critérios que não, talvez partindo, saindo da lógica da simples admissibilidade dessa prova para um critério mínimo de qualidade, digamos assim. Até porque, né, nós vamos entrar nessa discussão depois, se isso é prova ou se isso não é prova. Quais o que deve ser base para a construção de um 3D e ele ter uma qualidade para ser utilizada num processo judicial? Bom, eu acredito que a autenticidade, né, o valor probatório ali, a eficácia da prova. Acredito que esses 3 princípios são aí um belo de um caminho, digamos assim. Se a gente for falar um pouco do campo prático, daquilo que a gente vive no dia a dia, e aí eu falo até num ponto de vista como engenheiro que monta esse tipo de material, eu acredito que a primeira base que um tipo de material como o 3D tem que ter é escala. E é uma coisa que talvez a gente tenha pouca noção, de maneira geral, mas a escala é basicamente garantir que as medidas das coisas são aquelas mesmas. Sim, a geometria respeita a realidade. A geometria respeita a realidade, porque no fundo o 3D e essa digitalização de um ambiente, ele é trazer para um ambiente vetorial, para um ambiente tridimensional, computadorizado, os elementos do dia a dia. Porque a gente quer demonstrar para um juiz que não está no local do crime como é aquele local. A gente quer demonstrar como é uma rua, como é as faixas que estão lá, como que é o meio-fio. Todos esses elementos eles vão estar pautados num primeiro instante na informação geométrica dele. Então,
o primeiro cuidado que eu acredito que essas resoluções, quando elas vierem, devam atentar é a garantia da escala. Então, ter algum tipo de documento ou comprovação ou uma entrega de critérios mínimos de construção, digamos assim. Então, tipo, se eu estou fazendo de um carro, em que velocidade esse carro está, qual a dimensão da via em que foi construída esse cenário, seria algo nesse sentido, assim? Seria algo nesse sentido e seria algo num sentido de até da onde vem cada informação. Por exemplo, a velocidade, ela muitas vezes vai estar tratada em um laudo pericial, mas aí ele tem que ser representado nesse ambiente dimensional. O 3D, o software de animação que a gente utiliza, eles vão ter as 3 dimensões físicas e vão ter a dimensão do tempo. E é isso que a gente acaba utilizando como ferramenta para trazer esse ambiente externo onde aconteceu alguma coisa para uma tela de computador propriamente. Tá, mas e aí? E aí, pegando pelos conhecimentos de vocês dois. Beleza, temos aí critérios mínimos estabelecidos e a partir de que momento, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma questão, né? A pessoa fala, vamos fazer a reprodução 3D, vamos fazer a reprodução 3D. Existe uma diferença entre uma simulação e uma animação, que seriam 2 termos técnicos, é isso? Exatamente. Embora muitos estudiosos hoje eles consideram a animação como a simulação sendo uma mesma coisa, nós estamos diante de 2 institutos distintos, né. Enquanto, por exemplo, ali a animação forense, ela é responsável por traduzir, por deixar mais claro, por exemplo, um testemunho, a reconstrução ela já versa disso e mais de questões matemáticas, questões físicas, então nós podemos considerar que a reconstrução, ela tem uma prova robusta, né, maior. Então, no caso, a simulação ela seria um resultado matemático para os elementos que foram colocados no software, né? Exatamente, matemático, físico. Eu já vi alguns softwares que trabalham com simulação e eu acho que até para conseguir entender essa distinção. Por exemplo, num caso de incêndio, você pode ter um software que vai fazer a simulação da propagação de fumaça. Então, você vai ter um entendimento de quanto tempo a fumaça demora para tomar um ambiente. Mas isso não tem um elemento narrativo envolvido. E a animação ela teria esse elemento narrativo sendo proposto por uma parte específica. Exatamente, ele seria fiel a um testemunho, por exemplo. Seria a elucidação, a tornar mais claro aquilo que está diante de um testemunho. Seria quase como se fosse um teste de probabilidade dentro de um cenário. Então, eu coloco, por exemplo, parâmetros, e aí a gente pode partir para várias ideias, assim. A gente vê muito isso, por exemplo, em questões de carro, a gente vê, e aí eu digo quanto ao funcionamento de motor e etc. A gente acaba pegando alguns casos aqui de engenharia, que, por exemplo, a gente tem a movimentação de terra no maciço, nos taludes, né, nos barrancos e etc., para saber se aquilo vai resistir ou não vai, na construção de uma estrada, e a gente tem gráficos que são construídos por softwares de engenharia específicos, aonde são colocados determinados padrões, determinados critérios aí, números, e que vai se fazer um teste para saber, opa, peraí, isso é resistente a ponto ou não? Seria uma espécie de teste, então seria isso? Uma simulação digital daquilo que eu quero apresentar na vida real, digamos assim. Seria nesse sentido, e é até interessante a gente entender que os desenhos que existem nesses softwares, eles são para o entendimento humano. Todo desenho que eu faço, ele é para conseguir otimizar a minha capacidade de compreensão. É por isso que o engenheiro faz uma planta, porque a gente poderia representar uma planta em termos matemáticos, como um computador entende. Não, mas faz pouquíssimo sentido para quem está vendo. Para um ser humano não faz nenhum sentido. E a animação? O que a animação faz? Justamente é uma ferramenta que nós temos ali capaz de hoje fazer tornar ali o mundo jurídico um mundo mais visual e um mundo interativo, né. Acredito aí que são grandes premissas e com certeza tem todo um diferencial aí justamente para tornar toda aquela questão mais clara, mais objetiva e mais persuasiva, como nós conversamos agora há pouco. Qual seria, e até pensando nas aplicações que a gente vê da própria polícia utilizando, a gente tem muito bem consolidado a ideia de reprodução simulada, que é trazer agentes para fazer
uma possibilidades de versões de maneira encenada e que vai ser feita fotografias para ser colocado num laudo. Em geral, a gente vai ter versões sendo apresentadas, né? Aqui é a versão do réu, aqui é a versão da vítima, Testemunha X, da Y. testemunha X, Y, e isso está nesse laudo de reprodução simulada. Existe uma diferença específica entre fazer isso de maneira computadorizada ou fazer isso por meio de atores no cenário real? Olha, a grande questão, acho que a grande sacada aqui, né, nessa tua questão, é justamente tentar ilustrar o máximo, porque, por exemplo, você pega lá um laudo pericial, né? Nós temos termos técnicos aprofundados, muitas vezes. Difícil. É muito difícil tornar aquilo claro na cabeça de um magistrado que tem ali uma pilha de processos para lidar num curto período de tempo, que a gente sabe que hoje o nosso judiciário ele é sobrecarregado. Então eu vejo que isso são ferramentas justamente para agregar, né, nosso mundo aí do direito. É porque no laudo vai vir que tem um ferimento pérfuro cortante no plexo esquerdo, na região X, né? Poxa, mas o que é isso? O que é isso, né? Num campo em que um juiz tem que pensar a partir de um elemento com uma descrição técnica, né? Acho que medicina e engenharia, nesse sentido, de alguma forma, se aproximam, né? Casos que envolvem termos técnicos acabam gerando uma dificuldade cognitiva. Existe uma dificuldade cognitiva e, ao mesmo tempo, se você pensar, o legista que fez esse laudo, ele estava vendo um corpo físico, ele estava objetivamente observando uma geometria de onde entrou o disparo, e ele vai tender a colocar isso no laudo também, com muita boa vontade, num croquis, porque o croquis ele vai dar referência do que significa esses elementos, que somente na escrita, se você não procurar no Google o que significa aquele termo, você não tem a menor noção de onde é. Eu vejo, tem alguns estudos que eu leio, e o Badaró escreveu recentemente questionando sobre esse campo de experiência, e aí não vou entrar no assunto, mas quando eu vejo esse campo de experiência, eu sempre tento traduzir para uma lógica e até tu colocou no teu estudo, sobre carga mental, né, que é a exigência de cognição necessária para que se possa compreender algo. Como é que esse tipo de documento, esse tipo de prova colocada no processo facilita e diminui essa carga cognitiva do jurado, do juiz ou das partes? Exatamente, porque nós temos aí que esse grande avanço, ele é capaz de diminuir a carga cognitiva, né, tanto dos jurados quanto dos julgadores ali, e quando nós estamos diante disso, nós estamos facilitando a vida do próprio magistrado, do próprio julgador, né? Imagine vocês ali, uma sala de tribunal do júri, onde são 7 pessoas, na maioria das vezes leigas, pessoas da comunidade. Imagine uma defesa, uma acusação usando termos técnicos, como que aquela pessoa vai entender realmente o que aconteceu, né? Como que aquela pessoa não vai ser tomada pelas emoções ali do ambiente. Então, tendo ali a projeção visual dos fatos ali, das reconstruções das cenas, eu acredito que isso torna mais claro, né, toda essa dinâmica aí. Aí entra a questão aí que com certeza diminui a carga cognitiva, né? E nós temos um elemento que no processo, e até é interessante porque eu vi isso no teu texto, tem toda uma discussão, se eu não me engano, é do Alexi, que ele fala sobre, quando está falando sobre argumentação, e que é completamente plausível que haja duas versões sobre o mesmo fato, podendo traduzir verdades, ou pelo menos que os seus argumentos de alguma forma encontrem eco aí no que realmente aconteceu. Mas o processo criminal, os processos como um todo, eles são sempre trazidos do passado para serem tratados no presente. E eles são colhidos a partir de pontos, né? Todo ponto de vista é visto de um ponto. E sempre existem lacunas. Então, eu tenho laudos, eu tenho testemunhos, mas eu nunca tenho os elementos completos. Eu nunca sei exatamente o que aconteceu. Existem buracos, existem lacunas que são construídas e que muitas vezes a argumentação jurídica, todo o debate que vai ser argumentado pelos advogados e pelas advogadas, vão trabalhar justamente nesses pontos, porque a forma de conectar e interpretar essas provas vai ser diferente. Como é que o 3D pode, de alguma forma,
colaborar para a construção dessas lacunas e existem limites para esse trabalho? Partimos da premissa, Andros, por exemplo, de um local onde se ocorreu ali, se deu o choque entre um veículo, por exemplo, e uma pessoa, né? Nós temos ali a questão até que após esse acidente de trânsito, a prefeitura, por exemplo, ela pode vir a modificar aquele local, né? Então, assim, eu paro para me perguntar qual ferramenta tecnológica vai ser capaz, de fato, de reconstruir aquele ambiente justamente para chegar ali num critério de entendimento a fim de que a decisão ela seja justa, né? Que é isso que a gente preza pelo processo, a garantia ali da questão do processo legal. Então, eu vejo que hoje, de fato, a reconstrução e animação forense são tecnologias capazes de fazer tanto. E apesar de a gente falar de uma questão científica, essas lacunas elas vão necessariamente criar um ambiente em que vai estar num elemento de tese. O advogado ele vai ter que se expressar por meio de alguma narrativa, de algum entendimento que ele teve a respeito daquele fato dentro das lacunas existentes. E aí o 3D ele vai acabar completando essas lacunas a partir da tese do advogado. Mas e aí duas coisas. Eu acho que tem um ponto que me parece claro quando eu imagino as coisas em 3D e vejo os casos que a gente aborda, que de certa maneira o 3D pode servir inclusive para, de alguma forma, testar aquela tese. Então, por exemplo, se eu tenho uma distância a ser percorrida que eu não tenho uma testemunha que viu, a gente pode elaborar, peraí, qual é a distância que existe entre um ponto e outro, demonstra no mapa, no 3D, como o trajeto foi feito, ou como essa dinâmica aconteceu, e eu tenho uma espécie de teste com isso no 3D. Mas aí, duas coisas. Primeiro, quais os limites dessa construção? E como é que eu consigo construir isso com credibilidade? Uma coisa interessante dessa questão de teste é que acaba acontecendo muito com a gente. A gente tem um ambiente em que, eu quero, no meu entendimento, essa pessoa saiu daqui e veio até aqui nesse tempo, nesse ambiente, nessa situação. E aí a gente vai criando o ambiente e vai peraí, se o teu cliente, para ele fazer esse trajeto, vai ter que estar a 200 km por hora. Não é factível. Isso daí está longe do que a gente vai entender. Mesmo que, digamos, seja uma via que você possa estar um pouco acima da velocidade, quando você está muito acima, você tem uma ideia de que algo está Sim, errado a lógica aqui. foi quebrada. A lógica foi quebrada. E aí a gente tem que voltar e tentar entender como que a gente observa dentro da lógica dos limites que estão postos no processo. Se a gente não tem um elemento de velocidade, a gente vai saber que não se deve estar muito além dos termos da via, se isso não for um caso, se não estar posto o excesso de velocidade, esse tipo de coisa. Mas a gente acaba tendo essa capacidade de testar cenários. De alguma forma, essa credibilidade do 3D pode influenciar no quesito de admissibilidade? Com certeza. Passar por um crivo, por exemplo, eu recebo um 3D que aparece alguma coisa que, bom, isso que não faz nenhum sentido. Com E certeza. o juiz descartar isso de alguma forma, existe? Existe, e acredito até que seria um trabalho multifuncional, né? Acredito que o pessoal do direito, junto com o pessoal da engenharia, acredito que formariam ali um corpo técnico habilitado e competente para estar aí julgando. Por mais a gente não ter um elemento tão bem consolidado nesse sentido, laudos periciais, por exemplo, de processo de engenharia, se eles são muito questionados, eles podem muito bem ser colocados num corpo técnico do CREA para validar se a atuação do perito foi correta ou não, né? Eu imagino que, de alguma forma, possa ter algo equivalente com uma reprodução que esteja posta. E no fim, o 3D é uma prova que está sujeita, como qualquer outra, a todo nível de contraditório. A credibilidade vai ser construída basicamente pela estratégia que o advogado vai adotar, porque hoje não há regulamentação. Exatamente. É algo que nós estamos caminhando para tanto. Eu tenho dois casos que eu gostaria de abordar com vocês, e aí um deles a gente trabalhou, e o outro é um dos casos pioneiros no Brasil, e tem muita gente ouviu falar sobre o caso da Isabela Nardoni, né? Tomou conta do Brasil inteiro, acho que teve documentário recentemente. No caso da Isabela Nardoni, nós tivemos, salvo engano, em 2008,
que foi no momento do crime, apesar do júri ter acontecido 5 anos depois, se eu não me engano, 2013 só, se eu não me engano, 2012 foi o júri, eu não tenho certeza. Mas naquela época, eu lembro de ver no Fantástico um 3D que foi produzido, né? De que eu tenho memória, é o 3D mais antigo do Brasil, eu não consegui encontrar nada anterior nas minhas pesquisas. Nós temos ali algo distinto. Por quê? Nós temos, no momento do inquérito, a produção de um 3D pelo Instituto de Criminalística. Isso aí, por si só, já me chama a atenção. Por quê? O 3D foi construído e ele reconstrói toda a narrativa do momento em que eles chegam no estacionamento, tudo o que acontece dentro do carro, os ferimentos que são indicados como eles são produzidos e por quem são produzidos, inclusive como um gotejamento de sangue, depois a subida do elevador até o apartamento, o que teria acontecido lá, até a fatídica história da janela, onde a menina teria sido jogada, e eles definem quem fez o quê, de diversas maneiras. E esse 3D foi pautado num laudo de local, e que, posteriormente, esse laudo de local, por conta do seu contraditório, ele se mostrou com alguns buracos. Por exemplo, o sangue da menina que era indicado como sangue da menina dentro do carro, que teria sido produzido pela madrasta numa batida que ela deu nela, na verdade mostrou que era um sangue de um homem. Não se sabe de quem é, mas é um sangue masculino, não é um sangue feminino. Mas no 3D, que foi pro Fantástico, tá lá que teria acontecido dessa maneira. E há uma série de eventos que são ditos, aconteceu desta maneira, dito pelo Instituto de Criminalística, e foi colocado no processo. Primeiro ponto é que o inquérito ele não oferece contraditório, né? Que para mim já é um pouco estranho. Eu nunca mais vi um caso que tenha sido produzido dessa maneira, e esse 3D em específico foi produzido pelo Instituto de Criminalística com uma escola, uma faculdade, um curso de modelagem 3D que hoje nem existe mais. E isso foi parar no Fantástico. Então, meio que a narrativa que foi pro Fantástico, ela foi essa. Assim, então, primeiro a gente soube do 3D, depois a gente nunca teve acesso como público, né, tô falando, a esse laudo, e bem, virou uma discussão do processo, só que a opinião pública já estava consolidada em torno disso. Isso me chama a atenção em vários pontos. Primeiro, é possível que um instituto que está investigando, que deveria, em tese, ser neutro, né? A polícia científica está ali investigando para que depois um delegado possa oferecer um relatório que vai pautar um oferecimento de denúncia. É papel desse instituto tratar disso? Olha, nós temos aí a obrigação de serem sérios, né, digamos assim, porque é um fato que, sem dúvida, comoveu toda, né, O Brasil o inteiro. Brasil inteiro ali, então algo grotesco a princípio pode ter acontecido, porque de fato nós tivemos lacunas, como tu bem mencionou, que prejudicaram ali o valor probatório, né? Até que ponto realmente essas provas são reais, existiram da maneira como está ali. Então é algo extremamente, ao mesmo tempo que é algo que potencializa, é algo perigoso e a gente tem que ter em mente sobre essas questões e justamente cada vez mais fomentar aí a vinda dessas premissas de aceitação ali dessas provas, né? Para começar, eu acho que um ponto que fica bem claro nesse caso é questionar se cabe a uma perícia apresentar uma narrativa a partir de uma animação. Sabe porque existe uma narrativa ali, né? Existe uma narrativa, não é simplesmente o elemento probatório, o elemento técnico sendo representado. Ele está contando uma história. E aí fica essa questão. Cabe à perícia, seja ela qual for, mesmo que seja da parte, contar uma história? Ou cabe às partes, por meio de um elemento de tese, contar essa história? Nesse caso em questão, o que nós tivemos foi o oferecimento dessa narrativa por parte da polícia científica e resultou na formação da opinião pública como um todo, né? Porque aquilo foi objeto de uma longa reportagem no Fantástico. É muito fácil de acessar isso no YouTube, então qualquer um que quiser buscar
pode ir lá, vai encontrar esse 3D que eu estou falando, vai ter toda uma narrativa, inclusive do próprio jornalista contando o que teria acontecido, em 2008, quando o júri vai acontecer só em 2013. E, bom, acho que de alguma forma vocês já responderam se o inquérito é esse espaço, e acho que de alguma forma aqui, como não tem contraditório, o 3D precisa ter contraditório, ele deve ter, como qualquer prova, tem alguma peculiaridade? Eu acredito que sim, mas para tanto precisaríamos partir ali de algo concreto com relação a esses quesitos que nós conversamos ali, inicialmente. Eu vejo um ambiente em que o inquérito ele tem a capacidade de utilizar a tecnologia 3D, porque aí a gente separa tanto a questão de simulação, animação, narrativa É mais amplo que isso. e o ambiente dimensional. Porque, como a gente disse, o 3D, no final das contas, ele é basicamente um ambiente dimensional. Ele é basicamente como você representa as coisas. Você pode fazer isso por meio de modelagem, ou seja, eu meço essa mesa com uma régua e depois eu vou desenhar ela com essa mesma medida. Ou você pode registrar isso de outras formas, como, por exemplo, com uma nuvem de pontos, que é um elemento de 3D, de software, que não é uma simulação, mas é um registro. Como se fosse um escaneamento, é isso? Um escaneamento, é um registro dimensional. Você pega um equipamento, coloca ele fisicamente em um ambiente, ele vai soltando um monte de laser. E aí esse laser ele registra todo o ambiente com uma precisão muito boa. Seja em termos, dependendo de quem opera o equipamento, evidentemente, mas pode chegar numa precisão milimétrica. Isso não tem uma narrativa posta. Isso é somente um ambiente dimensional. Se eu coloco, por exemplo, trajetórias que a perícia identificou nesse ambiente dimensional, elas por si só também não contam uma história, elas são simplesmente o fato. Mas o contar a história, possivelmente ele tem que ficar para acusação ou para defesa posterior ao inquérito. Hoje no Brasil nós já temos essa tecnologia de 3D e nuvem de pontos sendo utilizada por institutos de criminalística. No caso mesmo, né, no caso do Instituto de Criminalística de São Paulo, ele utiliza isso, a gente viu recentemente alguns casos, e eu lembro de um caso em Minas Gerais que contou com isso, inclusive também foi objeto de reportagem do Fantástico, onde houve todo um trabalho ligando, por exemplo, imagens do local com esse escaneamento 3D, onde a partir dali eles conseguiram trabalhar questões de trajetórias balísticas para dizer como teria sido uma invasão numa casa, por exemplo. E isso por si só, como isso difere da animação forense? Pra mim, cara, pra mim o que difere é se você tá contando uma história ou não. Quem define a história que tá presente? Porque se eu tenho um elemento, um buraco de bala na parede, e eu consigo fazer uma linha para dizer de onde ele veio, eu tenho a linha. A Isso é história, físico. isso é físico, isso é o elemento, a interpretação da física que eu consigo observar a partir do vestígio. Isso dá para representar do ponto de vista pericial. Agora, se eu vou contar a história de como a pessoa invadiu, chutando a porta, sendo agressiva ou não, pode ter uma área cinzenta entre o como está sendo representada essa invasão para o elemento de prova em si, que é a linha balística. Então, é sutil. Existe uma área cinzenta para a gente interpretar. Isso me lembra o caso que nós trabalhamos no caso da Boate Kiss, e na época nós nem éramos sócios, né, Eduardo? Tu Sim. fizeste a construção da maquete, inclusive foi objeto de análise da dissertação da Thaisa. Naquele caso, naquele processo existiam duas maquetes, né? Uma oferecida pela defesa, em nome do Jader ali, né, que defendia, né, o Kiko, naquele momento, e vocês construíram uma maquete 3D, né? Quais os critérios que foram adotados, o que existia ali e por que tu usou ela como um exemplo? Eu quero ouvir de vocês dois. Primeiro, quais os critérios que foram adotados e por que tu usaste ela na tua dissertação? Certo. Bom, o motivo pelo qual eu quis trazer ali e abordar de uma forma mais aprofundada é justamente algo que, além de
ter se tornado ali um conhecimento nacional, mas também nós tivemos toda a desconstrução de um ambiente, né? Nós tivemos ali o fogo que se alastrou, acabou com todo o Se local, destruiu o né? ambiente todo, né? Então é onde essa tecnologia que eu acredito que nós possamos chamar de emergentes, entram para agregar, justamente porque só ela é capaz de reconstruir ali, sendo fiel, né? Isso que é importante ficar evidente, de uma forma fiel, como que era aquele ambiente. Como as pessoas visualizarem o que já não existe mais, né? Exato. Eu acho que o caso da Botkiss, ele tem várias facetas, né? E a parte técnica, falando estritamente da parte técnica do como foi montado, a gente montou a partir de imagens e a parte geométrica a partir dos projetos arquitetônicos que existiam. Então existiam projetos, que eram os projetos que foram baseados para a construção daquela boate, então foi o que foi utilizado para eles terem aquela dimensão que tinha. E também a partir do IGP, do Instituto de Criminalística, que tinha feito medições a respeito de qual era o solo, como eram os degraus e como eram esses elementos. E aí a gente vai ter a presença da segunda maquete feita pela Faculdade de Santa Maria, Sim, que foi utilizado pelo Ministério Público. que foi utilizada pelo Ministério Público. Aí a gente percebe que existiam elementos que fazem parte da técnica, que é a geometria, e existem elementos que fazem parte da narrativa, né? Porque ali naquele caso nós temos um ambiente estático, e aí a ideia de entender essa linha tênue entre ser narrativo e não ser narrativo, né? Porque tudo vira um argumento. Se eu tenho um elemento, que eu coloco ali, eu digo isso existe ou isso deixa de existir, isso pode ser um objeto de uma tese, né? Na maquete do Ministério Público, se você andava por ela, ela chegava na região onde tinham os extintores e colocava um letreiro flutuante escrito aqui estava sem extintor. Mas isso não é um elemento técnico, isso é um elemento da tese acusatória. Isso é um elemento do Ministério Público. Porque a defesa defendia que ali existia um extintor. Inclusive, num dos pontos que a gente trazia que tinha esses letreiros flutuantes, a gente tinha até a imagem do extintor carburizado na parede. Existe uma prova de que existe um extintor carburizado, mas como um elemento de tese, e aí fica uma questão se isso é objetivamente equivocado ou é a tese que o Ministério Público está adotando por si só, estava representado naquele 3D. E aí tem dois pontos nisso. Primeiro, eu acho que existe como nós temos, eu nunca vi um caso em que existisse dois 3Ds no mesmo processo, né? Foi o único caso que eu conheço disso no Brasil. Parece que existe uma guerra de credibilidade aqui, uma disputa que vai haver entre qual está mais correta, quais são os problemas aqui envolvidos. E aí temos como é possível assim eu comprovar a credibilidade desse material? Até porque isso pode ser um objeto de admissibilidade, por exemplo. Nesse caso, nós tivemos um reclame por parte das defesas, e não só por parte da defesa do Jader, que a defesa do Jader foi a única que conseguiu acessar essa maquete do Ministério Público. Era tipo um jogo de computador, assim, era muito pesado. Enquanto as outras três defesas não conseguiram acessar essa prova, e foi objeto de nulidade. E aí entra em dois pontos. Primeiro, talvez entre no sentido de admissibilidade em vários pontos. Primeiro, forma e a credibilidade técnica disso. Como é que a gente pode elaborar essas questões? Eu acho que não foi aprovado com uma nulidade. Eu não tenho certeza, não vou entrar nesse campo. Não posso afirmar isso. Mas que eu tenho certeza que foi reclamada com uma nulidade. Como é que a gente pode abordar isso? É bem interessante porque, do ponto de vista geométrico, existiam alguns problemas na maquete que foi feita pelo Ministério Público, de um erro que precedia eles, que vinha lá do Instituto de Criminalística. Porque eles fazem na Botkiss um escaneamento, e aí a gente vê, eles tinham um escaneamento que é um elemento técnico, um scanner bem antigo, dava para ver pela qualidade da imagem que era muito antigo, feito em um ambiente tomado pelas chamas, né? Então não existia uma precisão tão boa no entendimento do espaço. Mas eles erram algumas questões geométricas que, por exemplo, comia ali mais da metade de uma das portas, né? Mais da metade das portas estava com uma barreira física que não existia.
Aí é um ponto que eu entendo que a gente precisa ter um critério técnico de isso existe ou não existe. Ali era um elemento que não era nem narrativo, era um erro técnico, era um erro objetivo. Exato, da importância de um corpo técnico justamente para avaliar esse tipo de prova. Mas e o juiz pode, por exemplo, olhando isso, dizer, não, está invalidada essa prova, não vai poder usar no plenário? O juiz, ele é a figura que costuma agir dessa forma, digamos assim, ele é a pessoa que vai poder aceitar ou não, né? Mas eu acredito que, além disso, e vocês me corrijam se tiver alguma ideia adversa, mas eu acredito que ele deveria sim, né, ainda ter essa figura, mas com o apoio de um corpo técnico qualificado, justamente para avaliar essas questões geométricas, como o Eduardo bem pontuou, essas questões físicas, enfim. E eu acho que isso nos leva a uma pergunta que é, talvez, tá, não temos uma regulação, ele deveria fazer por conta, no caso ali ele deliberou e acabou deixando que o uso fosse feito, as defesas reclamaram nulidade e o júri seguiu. Ah, mas isso talvez também nos levanta a pergunta do qual é o limite ético disso, já que em tese o 3D aceita tudo. Até que ponto a gente pode ir? Quais são os limites éticos mesmo que o uso disso na argumentação jurídica pode ser colocado? Assim? Acredito que esses limites estão dentro do processo, né? Nós não podemos ir além do processo. Nós devemos ser fiel justamente ao que tem ali dentro, né, do processo. Então, é algo assim que a gente precisa enfatizar a importância disso, né? Porque muitas pessoas elas imaginam, ah, tá, mas o cara foi lá, inventou um 3D justamente para beneficiar a acusação ou para beneficiar a defesa. Não, peraí, não é bem assim, né? A ideia justamente é tentar elucidar mais, deixar mais claro ali um cenário confuso, um cenário rico em detalhes, né? Esse é o intuito. Então, e aí, no começo, tu falou sobre a diferença entre manipulação e Persuasão. persuasão. Como é que a gente define esse limite? Né? Justamente porque na manipulação a realidade ela vai ser distorcida, ou seja, aquilo que nós temos no processo vai ser alterado, justamente para tentar beneficiar quem o pratica. É diferente da persuasão. A persuasão ela já vai ser fiel ao que nós temos no processo, mas justamente ela vai vir como uma ferramenta para agregar, deixar mais claro aquele evento complicado, aquele evento difícil, aquele evento com variados termos técnicos. No caso, então, a gente vai ter um ambiente em que a persuasão vai estar utilizando dos elementos existentes, em que eu De forma que consigo interpretar eles da forma que a tese permite, e a manipulação eu vou estar objetivamente, peraí, distorcido. isso daqui não me ajuda, eu vou retirar daqui. A gente tem um Exato. caso muito interessante nesse sentido, que tem um 3D, em que tem um laudo para mostrar o posicionamento de uma balística baseado numa câmera, e quando representam o 3D, retiram uma pessoa que claramente estava na frente do ambiente balístico. E aí eu já penso, pô, isso é um ambiente de manipulação. Acaba que é difícil entender qual que é o instituto que tem que cuidar disso. Quem que vai ser capaz de contraditar essa prova? Talvez tenha que ser um perito, talvez tenha que ir para algum corpo técnico. No processo criminal, eu não sei, num ambiente de júri, qual que seria o momento que poderia se contraditar essa prova. Não, o contraditório vai ficar por conta das partes realmente, né? No caso da acusação, no caso da defesa, para dizer se isso é válido ou se não é, porque, em regra, é admissível, né? Tudo que vai estar ali. Exato. Então, acho que cabe ao advogado ficar cada vez mais atento a isso, porque além de cogitar isso como estratégia, né? Porque nós estamos falando hoje de um elemento que está consolidado no mundo da advocacia, ele tem que contar que isso pode ser um elemento trazido pelo outro lado. Né? Exatamente. Então, o advogado ali, como nós pontuamos, ele antes ele era valorizado pela capacidade de interpretar, né, leis, doutrinas, jurisprudência. Então, hoje ele se vê diante de uma necessidade de abraçar essas novas habilidades, né? A tecnologia está aí transformando aí a nossa prática jurídica. E, Thaisa, tu utiliza esse tipo de conteúdo dentro da tua atuação, dentro do direito médico estético,
né? E como alguém que é pioneira disso na academia, tivesse que dar um conselho para os advogados assim sobre, e aí não só sobre animação 3D, mas como está atualizado num mundo cada vez mais acelerado, o que o advogado tem que estar atento para ter uma atuação dessa advocacia 4.0 aí, desse mundo que não para de avançar? Muito bom. Trazendo ali essa tecnologia para a minha realidade de hoje, que é o direito médico estético, né? Nós nos deparamos ali, partimos da premissa de que o magistrado ele não tem um conhecimento profundo sobre termos técnicos médicos odontológicos, por exemplo, né? Então, num processo judicial em si, em que a parte, pelo simples fato de não ter se contentado com o procedimento realizado, ela vai e judicializa uma ação, né? Em que vai ser discutido ali se houve ou não houve erro médico. Então, o laudo propriamente em si, 99,9% ele vai ser feito por um perito médico, tá? E nós estamos, por exemplo, diante de um procedimento que foi feito por um bucomaxilo, um cirurgião dentista. Então, nós, de certa forma, dói dizer isso, mas o laudo ele já tendencia a ser imparcial, né? Porque nós sabemos aí da luta das classes, da briga por reserva de mercado, enfim. Então, essa tecnologia, ela vem justamente para tornar aquele termo técnico mais claro para o magistrado, né? Justamente porque ele não tem esse conhecimento específico e é um detalhe ou outro que vai fazer a diferença no momento do julgamento, né? Fazer com que aquele julgamento ele seja claro e tenha ali uma certa parcialidade, digamos assim, seja justo, né? No caso, você utiliza nos seus processos numa lógica de eu tenho que demonstrar uma cirurgia como ela foi feita. Exatamente. Por exemplo, você está se deparando ali com um procedimento de lipoplastia facial, por exemplo, né? Nós temos ali as várias camadas da pele. Então, Eu mesmo não entendi nada que tu falou. nuances extremamente complexas e específicas, né? A pessoa, para chegar num nível aí de entendimento, ele precisa se debruçar e estudar com relação a esses termos técnicos usados aí, médicos odontológicos. E nós sabemos que existe essa carência, né? Então, o objetivo realmente dessa tecnologia, e eu defendo e acredito que é algo que vem para somar muito nessa área, e também acredito ser algo inovador nessa área, justamente para facilitar ali, né, a compreensão do magistrado diante aí desses laudos técnicos. Eu fico imaginando o gabinete quando chega um caso de um direito médico, chega um caso técnico dessa maneira, e aí tá lá tratando sobre, sei lá, uma discussão sobre uma parede que caiu, uma discussão entre vizinhos, um processo envolvendo qualquer coisa dentro do direito civil, e aí chega ali uma questão envolvendo um pedido de indenização por um erro médico que as partes têm que explicar através de termos técnicos, laudos, e que vão acabar meio que, eu não sei, ficou a impressão de que só é lida a conclusão ali, meio que vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, e os advogados acabam ficando um pouco restritos a isso, né? É complicado se botar no lugar de quem está julgando também, né? Exato, porque o magistrado ele fica refém do laudo técnico, né? Não tem, nesses casos não tem por onde correr, ele está refém do laudo técnico, né? E imagina só, demonstrar de uma forma escrita ali como que o pertuito se deu na narina do ser humano, por exemplo. Foi mais para o lado direito, enquanto deveria ser mais para o lado esquerdo. Nós temos uma cartilagem ali que não era possível tocar, enfim. Ele tem que entender o que é um pertuito antes. Mas Mas complexo. eu acho que um ponto disso é que colocar esse tipo de elemento, de alguma forma, obriga ao magistrado, os assessores, a tentar entender o que está sendo dito. Que eu consigo agora ter uma dimensão daquele problema que está sendo escrito. Tá próximo? Tá próximo. Tá próximo, né? E aí volta para o campo de experiência que havia trazido. E bom, vocês falaram aqui em nuvem de pontos, vocês falaram aqui em 3D. Quais as próximas tendências aí para o mercado da argumentação jurídica? Hoje a gente tem o Visual Law, tem toda uma discussão sobre isso. Eu, particularmente, sou um grande defensor e eu vejo uma aplicabilidade muito grande desses conteúdos, porque, cara, eu imagino um processo chegando para um magistrado, para um gabinete, e aí quando ele abre, tem lá
um manequim 3D explicando exatamente qual o ponto numa imagem, que depois, em conjunto, vai ter um vídeo explicando o fato, e isso vai tornar toda essa argumentação em todos os sentidos, né? Porque a gente muitas vezes olha para o 3D, olha para isso e imagina no júri, né? Mas eu tenho hoje aplicabilidade numa peça processual que vai fazer isso, né? Então, é levar outros sentidos, porque a argumentação, quando tu colocou lá que Sócrates já utilizava elementos para poder utilizar, dentro da retórica, mapas, desenhos, rabiscos que se fazia para entender, as pessoas fazem rabiscos, né? Se pensa de forma visual, né? Eu sou muito sinestésico, então estou sempre pegando papel para fazer, e eu vejo muito poder nisso hoje. Mas para além do visual law, quais as tendências hoje que o advogado tem que estar ciente? Até porque isso, se não vier por ele, vai vir pelo outro lado, né? De alguma forma, porque o mercado está sempre se movimentando. Quais as tendências que vocês enxergam hoje, que vocês pensam, não, olha, isso aqui talvez vai ser o próximo ponto de revolução? Tem algo que vocês enxergam assim? Acredito que o que nós já estamos vivendo no momento seja realmente a resposta para a tua pergunta, né? O advogado ele precisa estar aberto e interessado a adquirir essas novas habilidades, porque é algo que nós já estamos vivendo, né? Está aí. E se não vier por ele, vai vir pelo outro e ele vai se tornar a parte mais fraca ali dentro do processo. Eu acho que uma questão de tendência é sempre difícil falar, né, o que vai acontecer. A gente vê a utilização de inteligência artificial hoje acontecendo, do ponto de vista como isso pode favorecer a argumentação em si, eu acho que as tecnologias têm que se consolidar e elas serem usadas de maneira completa, ou seja, eu vou utilizar como um vídeo, eu vou utilizar na peça, eu vou fazer uma ilustração do argumento ao longo da peça, saber como, eu acho que a gente tem mais que aprender a utilizar aquilo que já existe, do que necessariamente vir uma nova tecnologia para substituir o que a gente ainda está aprendendo. E ter em mente também que isso vai muito além, por exemplo, da digitalização de processos ou de automação de atividades administrativas, né? É assim, porque hoje em dia parece que digitalizar é simplesmente transformar em PDF, né? Pois é. Tudo isso acelerado aí pela pandemia. Bom, eu acho que aqui nós tivemos uma conversa bem interessante, pautamos vários assuntos aí sobre o uso do 3D, seja pelo aspecto legal disso, questões de admissibilidade, categorizamos, entendemos a diferença entre vários elementos e tenho certeza que quem está em casa, quem está nos ouvindo aí, lavando a louça, dirigindo, no almoço, soube um pouco mais, vai conseguir pensar melhor e transformar isso em estratégia. E aí, Thaís, eu quero que tu, por favor, deixe teu contato. Eu não sei, eu tenho a tua dissertação, não sei se ela está disponível em algum lugar para quem quiser conhecer, até para quem quiser tornar isso também fonte da sua pesquisa, para a gente ampliar esse assunto no Brasil. Por favor, deixe teus contatos para quem quiser saber mais. Como é que chegam na Thaís? Legal. Antes, eu quero deixar uma mensagem final aqui para os caros ouvintes, justamente que a tecnologia ela não é um fim em si mesma, né? Ela vem justamente para agregar ali no nosso ambiente jurídico. A minha dissertação eu compartilho aí com o maior prazer, podemos trocar uma ideia com quem for interessado. É só me chamar ali no Instagram mesmo, né? Hoje ela não está disponível em nenhuma plataforma ainda, mas eu já consigo disponibilizar ali a versão final. Só me chamar ali no Instagram, que é @Thaisa com TH, N de navio, RA, Nara, _. Muito bom. E fica aqui o meu compromisso pessoal da gente escrever um artigo no Conjur sobre isso, né? A gente está falando sobre isso. O doutor Alexandre também está cobrando. Temos que botar isso. O Conjur já falou alguns pontos sobre Visual Law, sobre 3D, mas ainda muito incipiente. A gente precisa ampliar essa discussão no Brasil para que se tenha segurança do uso, né? Eduardo, sua mensagem final, meu querido. Eu queria mais de tudo até agradecer a Thaisa, não só por ter vindo, mas por ter se proposto fazer esse estudo. De alguma forma, é muito interessante a gente ver algo que a gente começou de maneira bastante pequena, fazendo os trabalhos numa lógica muito mais arquitetônica, de posicionamento, de versões, e a gente entendendo que, peraí, existe campo para isso crescer no meio jurídico, existe campo para isso se desenvolver, ver esse desenvolvimento e está sendo, digamos assim,
um primeiro passo na academia, recebendo um material que vai estar trazendo todos esses questionamentos, e eu acredito que a gente tem que ampliar essa discussão, e tornar não só seguro, mas responsável a utilização da tecnologia. Maravilha, acho que anexamos várias ideias aí, hein? Isso. Tchau. Então tá, obrigado Thaisa, obrigado Eduardo. Oportunidade. Por favor, a casa é sempre sua. E nos vemos nos próximos episódios aí do Apensos. Fique ligado que vem muito mais por aí. Até logo, um abraço.